Olá, pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi. Vocês estão no canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. Nós estamos com o guia de estudos bíblicos, ouvindo a voz de Deus. É a parte que a gente está. Nós estamos na parte 2 nesse vídeo agora. Vamos relembrar o que a gente viu no vídeo anterior. Vamos relembrar o que nós estudamos. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos a estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar e nem acrescentá-la nada das Escrituras. A gente não pode nem acrescentar e nem retirar, porque Deus falou. E o que ele falou, nós temos que obedecer. A mesma coisa são 10 mandamentos. Não podemos quebrar um mandamento, temos que cumprir todos os mandamentos, porque se quebra um, quebra todos. E quando a gente tiver com uma dúvida da Bíblia, a gente precisa pedir ajuda a uma pessoa e pedir ajuda a Deus, pedir ajuda do Espírito Santo para que nos dê sabedoria. E a gente precisa aprender um pouco aqui e um pouco ali, porque é assim que a gente estuda da palavra de Deus, porque toda a Bíblia foi inspirada pelo nosso Deus. Vamos agora, antes de começarmos com a parte 2, vamos fazer uma breve oração. Papai do céu, obrigado porque nós estamos aqui com os nossos irmãos. Ó Senhor Deus, me dê sabedoria, me ajude, Senhor, a explicar para o teu povo da criação, Senhor, que o Senhor fez para todos nós. Obrigado porque nós estamos com vida e com saúde. Dê sabedoria a todos os irmãos que estão assistindo este vídeo. Em nome do meu Senhor Jesus. Amém. E vamos com a parte 2 do estudo bíblico, a beleza da criação divina. Esse é o tema do estudo de hoje. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento muito inteligente. Poderia tudo isso ter surgido de um mero por acaso? Muitos falam que o nosso planeta surgiu de uma explosão e outras coisas mais, da teoria da evolução e outras coisas mais que nós aprendemos nas escolas e em outros lugares. Mas será que isso faz sentido? Porque para mim não faz sentido. Como uma explosão, vocês sabem que uma explosão ela destrói. Como é que uma destruição faz com que crie? Impossível. Para existir alguma coisa, é preciso ter um criador, uma criação divina que tenha que criar aquilo. Um homem, quando vai criar um notebook, a gente explode o notebook para surgir do nada? Não, é preciso que alguém faça um notebook, um computador, um celular, entenderam? Então, como é que vai existir algo por acaso? Muitos falam que a gente é da família dos macacos e outras coisas mais. Cadê o nosso rabo? Cadê nossas coisas? A gente é animal? Não é animal. A gente é da imagem e semelhança do nosso Deus que nos fez, que nos criou. A gente tem imagem e semelhança dele e não somos de animais. Nós não temos aparência de animais. Foi Satanás que usou as pessoas com esse pensamento, infelizmente. E vamos começar com o nosso estudo o dia da criação. O primeiro dia foi a separação entre o dia e a noite. Está em Gênesis capítulo 1, verso 1 a 5. Foi o primeiro dia da criação. Deus criou a luz e a noite, porque a terra estava escura. E no segundo dia, a criação do firmamento, a separação entre as águas e das nuvens. Esse foi o segundo dia da criação. E Deus viu que era bom. No terceiro dia, houve a separação entre a terra e os mares e a criação das plantas, que é o local em que nós vivemos. O quarto dia, o surgimento do sol, da lua e das estrelas e dos astros. O quinto dia da criação dos peixes, animais marinhos e das aves.
o sexto dia da criação, a criação dos animais terrestres e a do ser humano. E, e criou Deus o homem à sua imagem, o homem e a mulher os criou. Está em Gênesis 1, capítulo 27. O sétimo dia, o Senhor Deus descansou, abençoou e santificou o sábado, porque o sábado não foi feito por causa do homem, e sim, o homem foi feito por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. Jesus é Senhor, até mesmo do sábado. Foi Jesus que criou. A gente precisa seguir o que Deus nos deixou. Ele guardou o sábado. Jesus fez o sábado no dia do sétimo dia da criação. Ele fez a criação em 6 dias. No sétimo dia, ele descansou para nos ensinar a descansar. Jesus é muito lindo, eu gosto muito, porque ele nos dá exemplo quando ele descansou o dia de sábado. O sétimo dia é o dia de sábado, não é outro dia. E eu agradeço a Deus porque ele nos deixou a Bíblia como um mapa, como guia, pois é um guia, porque ele nos guia para a nossa salvação. Vamos lá com a primeira questão. Como era a terra antes de ser criada? Vamos lá em Gênesis 1, capítulo 2, para nós completarmos a frase. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está em Gênesis 1, capítulo 2. Então a resposta é: a terra era sem forma e vazia. Entenderam? A terra estava sem forma e estava vazia. Não tinha nem formato a terra. Vamos lá com a segunda questão. Como foi formado o universo? Está em Hebreus, capítulo 11, verso 3. Está em Salmos, capítulo 33, versos 6 e 9. Vamos completar a frase, mas antes de completarmos, vamos pegar as respostas. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está em Hebreus 11, capítulo 3. Vamos lá em Salmo, capítulo 33, verso 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Amém. Então vamos completar a frase. Ah, não, ainda tem mais um verso. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Exatamente. Está falando tudinho o que Deus falou em Gênesis, falando da criação. É o que Davi escreveu. Vamos completar a frase? Mediante a palavra de Deus, ele falou, e tudo se fez, e ordenou tudo, passou a existir. Tudo que Deus falou começou a existir. O que ele fala se cumpre e Deus não muda. Por acaso a Terra mudou? Não, a Terra tá normal até hoje. A única coisa que mudou foi que veio o pecado, que nós vamos falar nos vídeos que eu vou fazer. Vamos lá ler esse verso. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Está em Êxodo capítulo 20, verso 11, porque Deus realmente ele fez em 6 dias, e o sétimo dia descansou, porque ele fez a criação, mas no sétimo dia ele descansou. Amém. Vamos lá com a terceira questão. Quem participou do ato da criação? Vamos lá em Gênesis capítulo 1, de 1 a 2, e também vamos lá em João capítulo 1, de 1 a 3, para nós completarmos a frase aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e estava vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está em Gênesis capítulo 1, de 1 a 2. Aí vamos lá em João, capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Entenderam? Deus é o verbo, ninguém explica Deus. Deus é algo que nós não conseguimos explicar. A gente não sabe de onde surgiu Deus. Deus é o verbo, Deus é o princípio, ele que fez todas as coisas e sem ele não existiria nada. Graças a Deus que nós temos um Deus criador de todas as coisas. Amém. Vamos completar a frase. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Amém. Está lá em Crônicas, capítulo 1, verso 16. Amém. Vamos lá com a quarta questão. Ah, não. Tem uma frase aqui. Há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: o Pai, Filho e Espírito Santo. Também, a resposta também está em Mateus, capítulo 28, verso 19. E também está em 2 Coríntios 13, verso 13. Só há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coetemas. Entenderam? Jesus é Pai e Filho e Espírito Santo. Ele é as três coisas. Nós não conseguimos explicar, mas ele mesmo fala: o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos lá com a quarta questão. Como foi o processo diário da criação? Vamos lá ver em Gênesis capítulo 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Vamos lá completar, vamos lá fazer a frase? Separação entre dia e a noite foi o que ocorreu no primeiro dia. Vamos lá continuando com a quarta questão. No segundo dia, está lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 6 não, versos 6 a 8. Vamos lá ver aqui. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e a separação entre as águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, segundo dia da criação. Então, a criação do firmamento e a separação entre as águas das nuvens e na terra foi o segundo dia da criação. Vamos lá com o terceiro dia, vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 9 a 12. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Está em Gênesis capítulo 1, 9 e 10. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Está em Gênesis capítulo 1, verso 11. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 1, verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então vamos botar aqui. No terceiro dia houve separação entre a terra e mares, e a criação das plantas da relva e de tudo que Deus fez, a vegetação, que é a terra seca que nós estamos aqui nas florestas ou na cidade, em todo local que nós estivermos, a gente está separado entre a terra seca e as águas. Foi o que ocorreu no terceiro dia. E vamos lá ver no quarto dia da criação. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versos 13 a 19. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Está em Gênesis capítulo 1, verso 13 e 14. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior
para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Amém. E vamos lá com o outro verso, está em Gênesis capítulo 17 a 19. E colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e esse foi o quarto dia. Vamos lá, botar aqui no quarto dia. No quarto dia surgiu o quê? O surgimento do sol, da lua e das estrelas e dos astros. Foi o que ocorreu no quarto dia. Vamos ver o quinto dia, o que ocorreu no quinto dia. No quinto dia, vamos lá, vem Gênesis capítulo 1, verso 20 a 23. Vamos lá, disse também Deus: provém-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 20. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Está em Gênesis capítulo 1, verso 21. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, e esse foi o quinto dia da criação. Está em Gênesis capítulo 1, verso 22 e 23. Então vamos botar o que ocorreu no quinto dia: a criação dos animais marinhos, aves e peixes. Foi o que ocorreu no quinto dia da criação. Amém. Vamos lá com o sexto dia da criação. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 24 a 26 e o verso 31 também. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Está em Gênesis capítulo 1, verso 24. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Está em Gênesis capítulo 1, verso 25. Também disse Deus: façamos um homem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Está em Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e esse foi o sexto dia da criação. Então vamos botar aqui o que ocorreu no sexto dia da criação: criação dos animais terrestres e do ser humano. Foi o que ocorreu no sexto dia. Agora vamos com o sétimo dia, que foi o dia que Deus descansou. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, para nós confirmarmos isso que eu acabei de falar. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Está em Gênesis capítulo 1 e 2. Então abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Está em Gênesis capítulo 2, verso 3. Amém. Então, no sétimo dia, Deus descansou. Amém. Ele nos deu exemplo. Vamos passar no próximo slide. Como foi a criação do homem e da mulher? Vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 27. E também vamos em Gênesis capítulo 22, não. Vamos lá em Gênesis capítulo 2 e 7. E vamos também capítulo 1, verso 18 a 25. Vamos lá. Para nós completarmos a frase, vamos ler esse verso aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tinha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam por ela. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e a mulher os criou. Está em Gênesis capítulo 1, verso 27.
Então formou o Senhor Deus ao homem o pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer alma vivente? Que está com vida, que está com movimento, que está com a alma. Então, quando a alma morre, ela está morta. Ela não pensa, não tem raciocínio no cérebro. Então, a alma vivente já está dizendo algo, que está vivo. E alma que está morta, está morta. Então, a pessoa está morta, entendeu? Nós vamos falar no próximo vídeo isso aí. Vamos lá, continuando. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Está em Gênesis capítulo 2, verso 18. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem disse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Então, aqui está dizendo que Adão deu nome a cada animal. Está em Gênesis capítulo 2, verso 19. Deu o nome homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Está em Gênesis capítulo 2, verso 20. Então Adão estava só, ele estava sozinho, ele precisava de uma companheira. Então o Senhor Deus fez cair pesado em sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe viver. Está em Gênesis capítulo 2, verso 21 e 22. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está em Gênesis capítulo 2, verso 23 e 24. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles não se envergonhavam porque o pecado ainda não vinha entrado no mundo. Está em Gênesis capítulo 2, verso 25. Então vamos completar a frase de acordo com o que nós vimos nos versos que nós acabamos de ler. O homem foi criado do pó da terra, a mulher foi criada das costelas de Adão, coroando a obra da criação de Deus. Fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e o criou. Homem e mulher os criou. Então foi Deus que criou Adão e Eva. Vamos lá com a sexta questão. Não, tem uma frase aqui. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Amém. Você é muito especial para Deus. Você foi feito por Deus. Deus que te criou. Você veio do pai da sua mãe. Mas para você existir, Deus tinha que lhe criar. Então, agradeça a Deus porque você está com vida e com saúde. Então, Deus é muito especial e você é muito especial para Deus. É o que está dizendo essa frase. Vamos lá na sexta questão. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Vamos lá em Gênesis capítulo 2, verso 8 e 15, para nós completarmos a frase. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Está em Gênesis capítulo 2, verso 8. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Está em Gênesis capítulo 2, verso 15. Então vamos completar a frase. Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Foi o que Deus preparou para eles. Vamos lá com a sétima questão. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Vamos lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17, para nós completarmos a frase. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. E disse o Senhor Deus, lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse verso está falando que se eles comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, mas não morrer assim na hora, eles iam morrer com o passar do tempo. Então vamos completar a frase: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Primeiro, deixar o jardim, que foi o que ocorreu. Deus teve que expulsar. Segundo, ficaram sujeitos da morte, que foi o que realmente ocorreu. E a gente não vive eternamente, a gente morre, infelizmente. Por quê? Por causa do pecado. Vamos lá com a oitava questão. Ah, não tem oitava não. Vamos recapitular o que nós aprendemos nesse vídeo. Hoje aprendemos que a Hoje aprendemos que a Bíblia e hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. E os céus e a terra foram criados por Deus. E em 6 dias estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Deus, o Filho. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então, vamos aprender uma coisa. Nós não devemos desobedecer a Deus, porque nós vamos ter as consequências. E a consequência não é bom. É bom nós servirmos ao nosso Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos servir a Deus e fazer somente da vontade dele. E também vamos fazer o nosso compromisso de fé. Vamos Você aceita que o universo foi criado com a participação das três pessoas da divindade? Você crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Você quer conhecer mais a respeito do Deus Criador? Se você quer, meu filho, aproveite e vale a pena. E que Deus abençoe a todos vocês. Mas antes de eu dar tchau, vamos fazer uma breve oração. Ó Senhor Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque teu povo aprendeu da criação divina que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui com vida e com saúde. E que o Senhor, Deus, dê sabedoria às pessoas para que elas aprendam mais a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E era só isso mesmo, pessoal. Até logo. Tchau e fui. E também dê um like e se inscreva no canal. Tchau. Fui.